De dezembro de 1968, o governo militar anuncia o Ato Institucional número 5. Foi o primeiro passo para a decretação da censura prévia, que ocorreu no dia 26 de janeiro de 1970. Livros, periódicos, publicações, diversões e espetáculos públicos, programação de rádio e TV estariam agora sob o controle de censores. Eu achei que era indispensável avisar o leitor que o jornal estava sob censura, para que ele, ironicamente, não acreditasse no jornal, inteiramente no jornal. A edição estava evidente para o leitor que ela tinha sido manipulada, cheia de coisinha, previsão do tempo, de nuvens negras, ameaças ao país. No dia seguinte, quando eles chegaram irritados, e aí houve um incidente quase que resultou num esforço físico entre eu e um deles, aí eles já estavam instruídos como era o processo, e aí alguns deles foram para a oficina, que lá que se controlava o jornal, foi lá que a gente fez o jornal diferente daqueles que eles estavam vendo na minha sala, e aí eles já estavam industriados, aí realmente o controle passou a ser efetivo. Cada jornal procedeu, cada caso foi um caso. Havia jornais que tinha, o censor era mais esperto, né? Fiscalizava até as matérias, ia às oficinas. Logo depois houve um acordo, eu diria um conluio entre donos de jornais e os órgãos de segurança, e os jornais passaram a ser regidos sob o regime de autocensura. Eu me lembro que o Walter Fontoura, que era o editor do jornal, virava para mim e dizia assim: olha, não está engraçado. Ele não usava a palavra, sabe, era um código que a gente já tinha. Quando ele dizia não estava engraçado, eu entendia que tinha algumas colocações políticas ali que eu deveria mudar ou deveria escrever outra crônica. Eu lancei uma revista chamada Eliela, e todo mês era chamado pelo Ministério da Guerra para explicar por que eu publicava uma mulher tal. Achavam que tudo ali tinha um sentido caviloso contra o regime. Eu gostava que não. O número 5 do Eliela, por exemplo, foi apreendido. Foram 450 mil exemplares naquela época, né? Foi apreendido porque eu botei uma capa com um homem com uma coroa, e acharam que era um deboche. Não era deboche, né? Eu não fui preso, mas a revista foi apreendida. Na redação da Visão, recebi vários telefonemas da doutora Sueli, da Polícia Federal, que ligava e dizia assim: olha, estou querendo comunicar que estão proibidas quaisquer notícias sobre o atentado contra o general Ladolfo. Nenhum de nós estava sabendo que o general Ladolfo tinha sofrido atentado, mas enfim, a gente ficava sabendo de muita coisa pela própria Polícia Federal. A censura federal mandou cortar centenas de matérias e entrevistas em veículos de comunicação de todo o país. A maior parte das notícias proibidas denunciava protestos contra a ditadura e abusos do regime autoritário. Mas muitos outros assuntos foram censurados. Está proibida a publicação do decreto de Dom Pedro I, datado do século passado, abolindo a censura no Brasil. Manter a proibição de publicação sobre a sucessão presidencial e nomes de prováveis candidatos. Fica proibida a divulgação de notícias dando atributos negativos à carne congelada.
gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou. Em 1968, atores da peça Roda Viva são espancados por integrantes da organização terrorista de direita CCC, Comando de Caça aos Comunistas de São Paulo. Houve um ataque militar, uma operação chamada Quadrado Morto, na oposição à Roda Viva, que assistiu a peça 70 vezes, fez um ato de terrorismo. Eles entraram no camarim das mulheres já dando porrada mesmo, e já puxavam as mulheres pelos seios, pelo bico dos seios, né? E aí eu vi o teatro todo quebrado. Então as pessoas que saíram, foi uma coisa tão rápida, foi uma operação que durou 3 minutos. Aí durou 3 minutos, eles quebraram o teatro inteiro, bateram nas pessoas. Esse ataque já aconteceu e não tem a menor importância. Muito mais importante foi a peça. A peça era extraordinária, a peça encontrava o público com a plateia, misturava tudo. No dia seguinte a Roda Viva estava lotada. E o espetáculo com pedaços do cenário quebrado, tudo mais, atores com manchas roxas e mancando e ali fazendo espetáculo. Eles achavam que nós utilizávamos de métodos de hipnose apreendidos com os chineses, que os chineses tinham métodos de hipnotização, que nós hipnotizávamos o público, porque o público participava dos espetáculos, né? Aí eu fui preso por um médico do Exército que queria me interrogar sobre os métodos que a gente utilizava. Veio um senhor da polícia lá, que não era o mesmo, o inspetor Mário, e falou assim: aliás, essa peça é muito subversiva, onde está esse Sófocles? Que era o autor grego. Aí a Glaucio Rocha falou assim: o senhor vai ter uma certa dificuldade de encontrar, porque ele morreu há 2000 anos atrás. No Rei da Vela, eles censuraram. Nós tínhamos um enorme boneco que ficava do lado de fora do palco, pegando todo o pé direito do teatro. Em um determinado momento da peça, ele tocava uma música e tinha uma metralhadora, como se tivesse um tiro de canhão, e do meio das pernas dele levantava um pau enorme e bombardeava a plateia. A censura proibiu o pau. Tivemos que desatarrachar o pau lá meio cenógrafo. E lá então fomos nós fazer com um advogado um habeas corpus para liberar o pau do boneco. Galilei estreou no dia do AI-5. No dia, apesar de ser uma loucura, porque eu estava sendo procurado pela polícia, o Caetano e o Gil foram presos nesse mesmo dia. O Gil estava fazendo a música de Galileu Galilei. Né? E eu fui chamado no DOPS, mas eu fui no mesmo dia que eles. Aí o meu advogado, Tarso Castelo Branco, um advogado maravilhoso, ele falou: sai por aquela porta e some. Eu me lembro que eu estava fazendo uma peça com a Beatriz Segal, o Maurício Segal, que era o marido, estava preso, sendo torturado no doicode, e a gente, no intervalo de uma peça, eu me lembro que tinha um rádio, a gente escutando a queda do Allende, a morte do Allende, e a gente, todo mundo de pé, assim, aos prantos. E aí falou assim: tá dando o terceiro sinal, a gente entrou em cena. Entendeu? E aí um cara gritou: comunista! Um sujeito lá gritou, um do tal grupo lá, comunista! Aí o Paulo Tranto levou um susto, né? Mas retomou o texto da peça, aí o outro gritou: comunista! Né? Bom, aí o Paulo Otran continuou, e aí o resto da plateia começou a aplaudir. Né? E quando ele falava, vaiava e aplaudia: liberdade, liberdade. Aí os caras tiveram que se ficar quietos lá no campo. Só avisamos a polícia, e a polícia então foi revistá-los. Um tinha um cano de ferro debaixo do paletó, outro tinha revólver, faca. Então, bom, eu sei que eles foram. E a tribuna, o mandou um repórter e um fotógrafo. Então, quando eles saíram, depois de serem depenados, desarmados, e quando eles saíram pelo teatro, nós aí chamamos os repórteres para ficar na porta por onde eles iam sair. Eles foram fotografados, né?
Então foi um troço realmente bastante curioso, porque a polícia era da ditadura e o jornal apoiava o regime. E a situação foi de tal ordem que nós conseguimos fazer com que a polícia da ditadura prendesse os caras da ditadura lá, os bandidos que a Lisboa não tinha organizado. Uns anos mais tarde, eles puseram uma bomba no teatro mesmo, de madrugada, e arrebentaram com a bilheteria do teatro. E foi uma coisa, aí uma bomba para valer mesmo, porque que assustou todo mundo, e inclusive o público. E isso foi um dos determinantes para a falência do teatro. Um mês, 2 meses de ensaio, gastava uma grana, montava o espetáculo, chegava um sensorzinho de merda lá, olhava e dizia assim, tá proibida a peça.